E nesse vídeo aqui eu vou levar a terceira resposta das 3 perguntas que me fizeram. Né? Me questionaram da seguinte forma, perguntando a mim por que é que eu sou revoltado com os pastores. E eu respondi que não tenho revolta nenhuma contra pastor nenhum. O que eu tenho é indignação contra o que muitos estão ensinando, levando o povo a cair da graça por ensinos anátemas. A segunda pergunta que me fizeram foi por que eu prego para que as pessoas, orientando as pessoas que não devem estar dentro de igreja. E eu não prego isso. Eu prego para as pessoas que o local que eu e você, como crente e servo de Deus, deve estar, não é a igreja. Eu não prego às pessoas que não se deve estar em congregação, em locais públicos, chamada igreja. Eu não prego isso. Eu prego para as pessoas, eu oriento as pessoas que o lugar onde nós devemos estar para estar firmado em Deus não é a igreja, é na palavra. Deu para entender? Então essa foi a segunda pergunta que me fizeram, por que é que eu prego dizendo às pessoas que não é preciso estar em igreja. Não, a igreja é importante, mas não é o principal motivo da minha comunhão com Deus. Não é? A principal busca para que onde eu devo estar é na palavra, não é igreja, local de culto. Isso é uma coisa que não é primária, é secundária. Deu para entender? O mais importante que nós devemos preocupar-se e priorizar em nossa vida é estar na palavra, estar em Cristo, na palavra. E a terceira pergunta que me fizeram, né, me questionando, foi por que eu não estou em um ministério submisso a um pastor? Porque hoje as pessoas entendem que para servir a Deus tem que estar dentro de uma instituição, igreja, ministério, sobre a escravidão e a submissão a um líder religioso. Isso que as pessoas entendem é uma falta de conhecimento. Porque as pessoas, por muitos anos, longas décadas, vários séculos, foram institucionalizados dentro de uma instituição aonde estavam sobre a ordem do homem. Porque quando Cristo levantou a sua igreja, Jesus não levantou a sua igreja. Quando eu falo igreja de Cristo, eu falo de pessoas, tá bom? É muito bom a gente ter essa observação para entender o que é igreja local de culto, instituição privada do homem, e o que é igreja de Cristo, povo de Deus. Quando Cristo levantou a sua igreja, pessoas, ele firmou essa igreja, não foi dentro de instituição igreja. Ele firmou essa igreja, foi dentro da palavra dele, nele mesmo. Ele é a rocha, a pedra. E Jesus nunca orientou nenhum dos seus discípulos a estar dentro de nenhuma instituição, sendo submisso, servindo a homens. Deu para entender? Então estou levando aqui agora, nesse vídeo, nessa live, a terceira resposta diante da terceira pergunta que me foi feita dentro de 3. A terceira foi essa. Por que é que eu não estou no ministério, uma igreja, instituição, dentro da submissão na autoridade de um homem, um líder da igreja? E eu vou responder agora, para você que fez essa pergunta. Porque Cristo não me ensinou isso. Cristo não mandou eu estar dentro de nenhuma igreja, submisso a nenhum homem. Eu, como membro do corpo de Cristo que forma a igreja, eu preciso congregar. Eu não posso deixar de congregar. Agora, é bom entender o seguinte. Esta congregação não é especificamente dentro de uma igreja ministério. Deu para entender? O local de congregar não é um ministério, igreja, é instituição. Não é? As pessoas foram ensinadas nisso por muito tempo porque as pessoas foram desviadas da palavra. O povo de Deus perdeu o entendimento, pereceram, foram destruídos, tornaram-se negócio de homem, foram escravizados dentro das religiões pelos fardos pesados. Por quê? Porque o povo abandonou a palavra. O povo apostataram da fé. O povo deixaram do compromisso com Deus pela palavra. E tornaram-se a ser escravo, negócio de homem, aonde prestam sua devoção a Deus, aonde vivem sua vida de sacrifício a Deus, aonde vivem sua vida de glorificar a Deus, não pelos princípios que Deus deixou. O povo entende que tem que servir a Deus dentro das instituições, porque assim os homens colocaram esta ideia, pregaram este princípio maldito para o povo entender que tem que estar ali naquele local, instituição, ministério, igreja,
do homem para poder servir a Deus, porque se não estiver lá, eles não estão servindo a Deus. O povo, por não conhecer a verdade, foram presos dentro dessa mentira. Tornaram-se escravos dentro do sistema por essa mentira, onde os homens impõem autoridade sobre a congregação. Cristo não nos ensinou a estar dentro de um local, servindo a Deus dentro desse local na autoridade de homem. Não. Por isso que eu não estou dentro de ministério sobre a serventia da autoridade de homens. Porque Cristo não ensinou isso. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos congregar, esse congregar não está se referindo a uma igreja, instituição de homem. Este congregar está se referindo aos irmãos, está se reunindo para comungar a esperança, a alegria da fé em Cristo. Isso não se restringe a um local, instituição. Deu para entender? Então o povo ficou preso agora dentro de um local, onde institucionalizaram a vida com Deus. Está sendo privada dentro de uma instituição, onde as pessoas é ensinada que se não estiver dentro de tal instituição, não podem servir a Deus. Isso foi colocado lá no século III, quando os verdadeiros cristãos, a maioria apostatou da fé, aderindo ao sistema romano religioso, aonde estabeleceu essa ideia de que a igreja de Roma era a igreja de Cristo, era a igreja de Deus, e aonde os papas, os imperadores, eles eram representantes de Deus, a quem o povo tinha que submeter-se a eles para se submeter a Deus. Essa ideia veio de Roma. Essa ideia foi estabelecida no século III. Entendeu? Com a atitude de Constantino, declarando o cristianismo como religião oficial de Roma. E muitos cristãos que não vigiaram, não permaneceram fiéis à doutrina de Cristo, muitos cristãos que apostataram da fé, aderiram, participaram, entraram na comunhão com o sistema religioso romano, que já existia antes de Cristo. Não é? Aí ali eles pegaram a partir de Constantino e disseram que a igreja de Cristo era a igreja de Roma. E a partir dali, muitos cristãos que apostataram da fé aderiram ao sistema romano e viveram a fé vã e viveram ensinamentos pagãos, princípios pagãos estabelecidos pelo sistema religioso romano. A partir dali veio essa ideia. Aí surgiu agora as igrejas evangélicas com essa mesma ideia, só que com um rótulo diferente. Igrejas evangélicas, igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo. Aí, as igrejas evangélicas estabeleceram esse mesmo padrão de escravidão para prender o povo dentro do sistema. Onde eles agora criaram também essa ideia que o local para servir a Deus é dentro dessas igrejas evangélicas, servindo aos líderes que são os pastores, aonde as pessoas precisam estar para servir a Deus. Hoje, eles têm essa mesma artimanha que o catolicismo romano impôs sobre o povo. As igrejas evangélicas hoje, através dos seus líderes, o sistema tem o mesmo método para prender as pessoas e ter as pessoas como negócio seu, dominando sobre as pessoas e tendo autoridade sobre elas. E os irmãos, por não vigiarem na palavra, se deixam levar dentro de uma direção para Deus, não pela palavra, mas pelo que os homens ensinam. Deu para entender? Então, a partir daí, começou agora a divisão. Aí criaram-se Ministério A, Ministério B, não é? Instituição Evangélica A, B. Cada um tem a sua ordem, a sua doutrina, a sua regra do sistema que impõe ao povo, não é? Uma ordenança de submissão ao sistema. Para quê? Para que você possa entender que está servindo a Deus. E o pior de tudo, irmão, o pior de toda essa estratégia do diabo que os irmãos se deixaram levar é porque os irmãos abandonaram a palavra. Eles buscaram agora a vida com Deus dentro das instituições, não mais na palavra. Eles agora têm como o seu guia, o seu mestre, o seu guru, o seu condutor espiritual, não é Cristo, a palavra de Jesus. É os líderes, os pastores e a palavra dos homens.
Porque Cristo, ele não ensinou a nenhum dos seus discípulos a estar dentro de nenhuma instituição, sobre a autoridade de nenhum homem. O que Cristo fez foi levantar homens entre a congregação, no meio do povo, para esses homens não ser liderança, soberano, autoridade sobre o povo. O que Cristo fez foi levantar homens no meio do povo com capacidade, vocação, a quem ele deu o dom para levar o ensino da palavra, para apacentar o rebanho no sentido de instruir na palavra, conduzir, corrigir, orientar, ensinar com a doutrina de Cristo, não com a doutrina do sistema, não com a doutrina da denominação, mas com a doutrina de Cristo. Porque a ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi: ensine ao povo tudo o que eu vos mando. Não é o que vocês querem, não é o que o sistema que vocês estabeleceram determina. É para levar para o povo o que eu mando, o que eu ensino. É a doutrina de Cristo. E Jesus nos orienta como discípulo dele. Jesus nos orienta a ser prudente. Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, por que, evangelista Wellington Ramos, o senhor não está dentro de um ministério sob a autoridade de um pastor? Primeiro, Jesus não me mandou estar dentro de ministério. E nem sobre a autoridade de pastor. Eu devo estar sobre a autoridade que é Cristo. A cabeça da igreja não é o pastor. A cabeça da igreja é Cristo. O pastor não foi colocado como autoridade no meio sobre, aliás, a igreja. O pastor foi colocado, foi levantado esse homem que Deus deu o dom, vocacionou para o ministério do ensino, da doutrina, da instrução da palavra. Ele foi levantado entre a congregação e não sobre a congregação. Eu sempre faço essa análise, essa observação, que é muito bom a gente ter o conhecimento. O conhecimento liberta, viu, gente? Por isso que muita gente está aí dentro da mentira, preso, escravo, porque ainda não teve o conhecimento da verdade. É muito bom entender. A palavra de Deus diz que o pastor está entre a congregação. Jesus levantou homens entre a congregação. E entre quer dizer no meio. Entre o povo. É parte do povo também, é membro. Pastor não é cabeça, pastor é membro. O pastor não está sobre a congregação. Quando a Bíblia diz quem é a cabeça é Cristo, porque quem está sobre a congregação é Cristo, que é a autoridade a quem nós devemos obedecer em primeiro lugar. Não é o homem. A gente tem que vigiar com o homem. O ensino que ele está trazendo, a doutrina que ele está trazendo, se não condiz com a de Cristo, então nós não devemos aceitar e nem se submeter a essa liderança, nem a esse ensino. A palavra de Deus nos orienta a isso. Não receber, não seguir e apartar do tal, que não condiz com a doutrina de Cristo. Deu para entender? Então é por isso que eu não estou sobre a autoridade de nenhuma liderança humana, mas eu também não digo que não é para estar. Agora, se você quer ser cristão e seguir a Cristo, você tem que estar sobre a autoridade de Cristo. Congregar no meio de um povo, aonde tenha um líder entre nós, não sobre nós. Porque hoje a maioria dos pastores, eles se colocaram à cabeça. Eles tiraram Cristo e assumiram o lugar de cabeça da igreja. Porque a cabeça da igreja é Cristo, a quem a igreja tem que seguir, submeter-se em autoridade. Porque a autoridade não é o pastor, é Cristo. O pastor não está sobre a igreja, está entre a congregação. Ele também é membro. Quem tem que estar submisso à cabeça também. Então hoje, eu não me adequo, eu não me submeto a estar dentro de muitos ministérios sobre a autoridade de um pastor, porque não foi essa a direção que Jesus me deu. Primeiro, a maioria dos ministérios estão corrompidos. Eu digo isso sem nenhuma culpa na minha consciência de estar falando algo errado aqui. Eu estou falando que é notório, eu estou falando que é fato real. A maioria dos ministérios hoje, os evangélicos, estão corrompidos. São sinagogas de Satanás, são casas de maldição, são locais onde o povo está deixando de crescer, de conhecer a Deus, estão andando para o anátema, não para frente, estão andando para trás. Eu não me submeto a nenhum ministério que não esteja submisso à cabeça. Deu para entender? Eu não me submeto a estar dentro de nenhum ministério ou igreja onde o pastor presidente é o homem. O pastor presidente da congregação do povo de Deus é Jesus, não é homem.
O cabeça é Jesus, onde o pastor, o diácono, os irmãos, o dirigente, todos têm que estar submissos. Porque quem está sobre a igreja, a autoridade da igreja, não é o pastor, é Jesus a cabeça. O pastor é um membro também, que está entre a congregação. O que ele tem de diferente é mais responsabilidade, compromisso para ensino, para instruir, para corrigir. E ai dele se não cumprir este compromisso que lhe foi dado pelo dom que ele recebeu para tal responsabilidade cumprir. Então, é por isso que eu não me submeto a estar dentro de nenhum ministério hoje, porque a maioria dos ministérios estão perdidos, estão vivendo um anátema, o povo dentro dele. A maioria das igrejas hoje apostataram da fé, não estão mais vivendo uma vida dentro da direção do evangelho. O que se vive hoje dentro de muitas igrejas é muito paganismo, é muita manifestação, muita gente possessa, muita gente manifestada, muita gente embriagada, sem entendimento, sem sentido, muita gente vivendo uma vida vazia de Deus, muita gente vivendo uma adoração vã, porque estão dentro dos ministérios, não submisso a Deus pela palavra, estão vivendo dentro do ministério, seguindo o preceito de homens, aonde estão vivendo uma vida para Deus em vão, por não estar na palavra. Porque muitos dos ministérios, o pastor, a maioria dos pastores, não estou generalizando, mas eles tomaram a autoridade de Cristo. Eles se colocaram como cabeça da igreja, como soberano e como autoridade da igreja. É isso que eu estou querendo explicar há muito tempo que eu venho pregando para você entender. E eles não estão mais impondo vocês, orientando vocês a estar sobre a autoridade de Cristo. Eles estão colocando vocês, orientando vocês a estar sobre a autoridade dele, da igreja, do ministério. Porque assim também foi estabelecido no ministério do sistema católico romano. O povo tinha que estar submisso à igreja, ao Papa, e não à palavra, nem a Cristo. A ponto dos padres dizer que a igreja está sobre a palavra. Deu para ver isso, irmão? Você já ouviu algum padre? Você ouviu uma declaração dessa que um padre deu aqui no Face? Que os irmãos não devem estar questionando a igreja e mostrando a palavra. Porque a igreja, o sistema romano, eles dizem que está sobre a palavra. Que a palavra nasceu da igreja. Mentira, gente. A igreja, ela nasce da palavra. Só é a igreja de Cristo quem nasce com a semente da palavra para Deus. E aí a igreja, que tem que estar alicerçada na palavra. A igreja está alicerçada na palavra. E não é a palavra alicerçada na igreja. Deu para entender como é? Então, dentro do sistema romano, o povo é orientado, é instruído a submeter toda a ordenança da igreja, sem questionar e a aceitar toda a determinação e direção que manda o Papa, porque dizem que ele é o representante de Deus, é o vicário de Cristo. Eu pergunto, dentro das igrejas evangélicas hoje não estão assim também? É a mesma coisa, irmão, é o mesmo espírito operando. É o mesmo espírito operante dentro desse sistema religioso. O sistema religioso é um só. A igreja de Cristo não é um sistema religioso. A igreja de Cristo não é uma instituição igreja, é de homem. A igreja de Cristo não é um negócio, uma propriedade de nenhuma instituição. A igreja de Cristo somos nós, pessoas que somos convidados a estar seguindo, submisso à cabeça que é Cristo. A autoridade que é Cristo, e não a homem, nem a sistema, nem a igreja, nem a pastor. Deu para entender, meus irmãos? Porque eu não estou hoje me enquadrando, e deu para entender porque eu não me submeto hoje dentro de um ministério, dentro da ordenança do homem? Porque o homem estabeleceu a sua regra, o homem estabeleceu seus princípios, o homem, dentro das instituições, os pastores, a maioria, tomaram a autoridade e o local, o lugar de Cristo. E eles se estabelecem como autoridade e como cabeça da igreja a quem a igreja tem que seguir. Não, eu tenho a palavra, eu tenho o conhecimento da verdade e eu não sou mais levado como menino por vento de doutrina, nem sou deixado ser negócio de homem dentro de instituição, igreja, ministério. Então está aí a terceira resposta, bem expansiva, né, a explicação para você entender, diante da pergunta que me fizeram, por que eu não estou dentro de ministério submissa